O Senhor fez conhecer o seu poder perante as nações. Irmão e irmã, graça e paz, hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro. Que o Senhor abençoe a nossa vida nesse dia, que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família. Nós estamos reunidos como filhos de Deus. Por isso nós queremos nos abrir a Ele, como o Senhor nos diz no Salmo: o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. E nós queremos iniciar esse nosso encontro de hoje, invocando sobre nós a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos também hoje agradecer a Deus pelo exemplo, pela vida de Santa Teresa d'Ávila, que o Senhor a santificou e nos deu como exemplo. Santa Teresa, uma grande santa, doutora da Igreja, que ela possa nos ensinar e que nós possamos nos espelhar nela sempre mais em fazermos a vontade de Deus. Vamos escutar o que o Senhor nos fala nesse dia, abrindo o nosso coração para escutar a palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 11, os versículos 47 a 54. Lucas 11, 47 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: ai de vós, que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós que servis assim de testemunhas das obras dos vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão aos outros. E assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência e vós mesmos não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhes desta maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a santa palavra de Deus nos guarde e nos conduza para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nós nessa quinta-feira, todas as quintas-feiras, nós católicos, temos assim esse compromisso com o Senhor, ao mesmo tempo a gratidão a Ele por tudo que Ele realizou em nossa vida. Nós chamamos a quinta-feira o dia de adoração, dia de adorarmos a Deus, dia de tirarmos um tempinho, pelo menos, e passarmos na capela do Santíssimo para adorar o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós já ouvimos o Evangelho de Mateus, no capítulo 5,
onde fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados, né? Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Hoje, neste evangelho que nós acabamos de ouvir, bem como nos versículos que antecedem este texto de hoje, vem nos chamando a atenção para aquilo que Jesus está nos falando, como Jesus censurando os escribas e fariseus pelos seus maus feitos. Se nas bem-aventuranças o Senhor exalta os corações pobres e os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos, os de coração puro, os pacíficos, os perseguidos pela justiça, os que são caluniados por causa do nome do Senhor. No Evangelho de hoje, ele fala, ai de vós, e não fala bem-aventurados, ai de vós. Nós podemos contar nesse texto onde fala a censura aos fariseus. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o Senhor falando, ai de vós. Só no pedacinho do Evangelho que nós ouvimos hoje, ele fala 2 vezes, ai de vós, como que censurando. E de uma certa forma, colocando para eles, olha, vocês tomem cuidado, porque vocês fizeram o que não era para ser feito. E por isso vocês terão pena. Vocês terão a pena a ser paga. Irmãos, Jesus, ele, com essas palavras que nós acabamos de ouvir hoje, ele quer nos abrir a mente e o coração para que nós cortemos pela raiz toda a nossa ação, toda a má ação, toda a nossa má ação, que nós possamos ter copiado dos nossos antepassados. Como nós ouvimos, o Senhor fala, ai de vós que edificais sepulcros para sepultar os profetas que vossos pais mataram. Quer dizer, ele está dizendo para que nós não continuemos fazer aquilo que é errado, aquilo até mesmo de errado que os nossos pais, que os nossos antepassados fizeram, para que nós nos desvencilhemos disso tudo, para que nós nos livremos de toda essa sequência, né, dos maus costumes, toda a sequência do crime, sequência do pecado. Precisamos ter consciência de que o Evangelho não é uma história, mas é real. O Evangelho é real. E ele precisa ser encarnado em nossa vida. Quer dizer, precisamos viver o Evangelho, custe o que custar, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de calmaria e nos momentos de tormenta, vivermos o Evangelho. Sermos, então, instrumentos e sermos testemunhas da Palavra de Deus. Porque nós confiamos em Deus, sabemos e confiamos, acreditamos que o Senhor está conosco em todos os momentos. E nós, como batizados, mergulhados no sangue de Cristo, mergulhados no Espírito Santo, nós teremos que viver o Evangelho, que é viver a vida de Jesus Cristo, os ensinamentos do Senhor. Como cooperadores dele na construção do reino, nós precisamos, então, escancarar as portas do nosso coração, as portas da nossa vida, para que o Senhor se faça vida em nós. Se fazendo vida em nós, seja visível a sua presença no meio do mundo.
Jesus não é abstrato, Jesus é concreto, porque Ele escolheu a cada um de nós para levá-lo, para apresentá-lo. Jesus vive em nós. Se nós permitirmos, Ele se manifesta. E é isso que Ele quer, ser manifestado através de nós. Irmãos, eu quero aqui deixar um questionamento para você, também para mim, avaliando, analisando a nossa vida. O que nós podemos dizer? Que nós somos mais bem-aventurados ou nós somos mais, ai de vós, fariseus? Somos mais fariseus ou somos mais bem-aventurados? Os fariseus, nós já ouvimos falar tantas vezes, né? Os fariseus, eles imputam para os outros aquilo que eles mesmos não fazem. Eles analisam as pessoas pelos seus gestos, pelos seus costumes, mas eles mesmos não vivem aquilo mesmo que eles criaram. Então, irmãos, estejamos abertos ao Senhor, estejamos abertos aos seus ensinamentos, estejamos abertos e sejamos dóceis e dispostos a nos desvencilharmos do nosso farisaísmo, isto é, do nosso julgar os outros, exigir dos outros o que nós mesmos não somos e não fazemos. E peçamos, por fim, ao Senhor: Senhor, nosso Deus, dai-nos o vosso Espírito, para que nós vivamos a tua vida, para que nós saiamos do nosso farisaísmo, para que nós vivamos as bem-aventuranças e não mereçamos a pena do ai de vós. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E a você que ora conosco, você de todos os cantos aonde nos ouve, onde nos assistem, vamos entregar a nossa vida, colocar nas mãos do nosso Deus que está vivo no meio de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós a sua face, nos dê a sua bênção e sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Deus cure as suas feridas, Deus restaure todo o seu ser, em nome de Jesus. Amém.